Lá temos crianças que não têm pai e mãe, então é um órfão legítimo, vamos dizer. Né? Sim. Mas a maioria não. Eles têm o pai e a mãe, mas por uma negligência, maltrato ou por um abuso, essas crianças foram tiradas da sua família e estão conosco por um tempo. Essa é a ideia. Entendi. O Segunda Casa ele existe para cuidar dessas crianças por um tempo, até que eles voltem ou para sua família de origem, ou que eles vão para uma família adotiva. Eu gosto muito do texto bíblico que diz, Abraão diz assim, ó, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Né? Entendi. Quer dizer, Deus quer dizer que todas as famílias vão ser abençoadas. Então o lugar da bênção é a família, Entendi. não é a instituição de acolhimento. O que eu percebo, inclusive isso já aconteceu também muito na minha vida, é a questão do começo. Todo mundo tem um sonho, todo mundo tem alguma coisinha que lateja, né, lá dentro, no coração Sim, e tal. sim. E aí a gente, inevitavelmente, a gente começa a paralisar diante de algumas situações. E a primeira delas, eu acho, não posso afirmar isso, né, mas eu acho que é a parte financeira. Sim, sim. E não sei se o pastor nasceu no berço de ouro, mas, né? Não é o caso. Não é o caso. Então eu queria que você falasse um pouquinho como é que foi, porque o projeto é lindo, né? O que você está Sim, falando aí, sim. o negócio é maravilhoso. Mas como é que foi o começo seu financeiro? Porque tem família, tem filho, tem esposa. Sim, sim. E aí, cara, como é que lida com esse negócio todo? Então, o projeto Segunda Casa, ele começou com o Menino dos Olhos de Deus, porque nós vimos esse projeto lá, como eu te falei, em Goiânia, né, através Sim. da MCM, que era a Missão Cristã Mundial, que começou nos ajudando com o valor de, na época era um aluguel de uma casa, e nós trouxemos então, na época, uma missionária, que seria a nossa mãe social. Entendi. No início era uma casa para cuidar de 10 crianças. Começou então com 10 crianças. Com 10 crianças, isso ali no ano de 2009, o início do projeto, né? 2008. Julho de 2008, mais precisamente. Mas nós não sabíamos que era tão burocrático, né? Quando você tem uma Entendi. paixão, você fala, vou cuidar de crianças. E qual foi a ideia? Quando eu descobri que haviam crianças que sofriam isso lá no Nepal, na Índia, né? E eu disse, mas no Brasil não tem. Foi quando eu voltei para Campo Grande, e eu tinha uma amiga minha que era da Delegacia de Proteção da Criança e do Adolescente, ela disse, poxa, você é pastor em Campo Grande. Aqui em Campo Grande tem crianças que são, né, abusadas, né, sexualmente. Entendi. São tiradas das suas famílias porque sofreram algum tipo de abuso pelos seus mais próximos, pai, padrasto, avô, enfim. O que a gente sabe é essa realidade, que os abusos com crianças são feitos por aqueles que são mais próximos, dentro de casa. Entendi. Infelizmente. Infelizmente. E eu disse, puxa, né, um projeto tão longe e essa luta está aqui. Né? E criança, né, como eu disse, eu sempre fui apaixonado por justiça, por me preocupar com os menos favorecidos. Eu falei, cara, criança não. Aí eu preciso fazer alguma coisa. E aquele queimou no meu coração. Então nós queríamos fazer alguma coisa, foi quando a MCM quis nos ajudar. Né? MCM, só para quem está nos assistindo, significa? Missão Cristã Mundial. Ah, ok. É uma agência missionária que existe até hoje, tem trabalho no Sudão, Entendi. tem o Menino dos Olhos de Deus no Nepal, está até hoje trabalhando, algo extraordinário. Né? Inclusive, meu Deus, sou eternamente grato. Nós começamos o Segunda Casa por causa do impulso e da paixão, né, do pastor José Rodrigues, que então até hoje é o presidente da MCM, da Missão Cristã Mundial. Aí nós começamos então esse trabalho, mas não sabíamos que era tão difícil. Então nós alugamos uma casa, a gente trouxe uma missionária. Mas assim, no início então foi meio que... no tipo, peito. No peito, assim. Vamos alugar uma casa, vamos colocar uma mãe social e vamos buscar criança. Só que daí não podia. Sim. Mas assim, o importante é que começou, né? Tinha um sonho, né? Tipo assim, né? Diz que tudo começa num sonho e numa paixão, né? E nós fomos descobrir. Então, entre nós alugarmos a casa e receber criança, foi aproximadamente um ano. Cara, que doideira isso. Um ano pagando aluguel, um ano, né? E nisso, muitas pessoas que estavam conosco foram desistindo. Não foram, né? Aí depois de um ano, então, né? Documentação e tal, e em 2000, isso foi 2008, né? Em 2009, em junho, né? Depois de documentação arrumada, né? A justiça, a juíza, alvará, toda aquela documentação. A parafernália toda, burocrática, né? Exige, toda aquela questão. Mas então, eu acho assim, eu pensava que a gente sempre toma partido das coisas, né? Aquela coisa da polarização sim, e sim. tal. E aí a gente não pensa nas coisas também, porque
tem que ter essa Sim, burocracia, tem sim, que ver sim, quem é a pessoa, quem são as sim, pessoas, quem são os sim, responsáveis, sim. porque senão daqui a pouco qualquer aí cara mau caráter ou Intencionar, malfeitor, mal talvez. intencionado, É, ele pode aí, de repente, em nome fazer um bem sim, e sim. recrutar crianças para outros fins Sim, escusos e sim, tal, não sim. é? Até porque a responsabilidade dessas crianças é do Estado. É do É do Estado. Estado. Então elas Entendi. estão sob a guarda do Estado, não é? Na minha Entendi. ideia, acho que a ideia de todo cristão, de toda pessoa é: vou cuidar. Mas essas crianças que estão em vulnerabilidade, elas estão sob a guarda do Estado. Então o Estado que vai dizer quem vai cuidar ou Entendi. não. Então o Estado é quem vai dizer as regras e as normas, o mais correto possível. Mas no começo da paixão você não entende isso, né? Então você vai brigando e tal, mas enfim, você vai ter que se adequar àquelas normas, àquela regulamentação que na verdade é para o bem da criança, né? Então, só para a gente recapitular, o seu começo financeiro foi no sonho, Sem chegou, começo, né? cê- cê- É na fé, tipo tipo, assim, alugou uma casa, isso. e aí, cara? A gente foi pagando, vinha essa oferta da MCM, por um período veio, Ah, tá. Então tá? Lembra? nesse Eu tinha início ajuda, você eu tinha tive ajuda. ajuda da Ah, MCM, a ok. MCM me pagou o aluguel durante um período, Ah, né? entendi. Só que o aluguel e algumas igrejas me ajudavam na época a pagar o salário dessa mãe social, que era uma Entendi. missionária na época, uma missionária veio, né? Aí, Entendi. veja bem, então beleza, nós tínhamos um ano sem criança, pagando um aluguel, arrumamos alguns móveis e tal, e uma missionária. E sem criança, até aí tudo bem, porque você não tem criança, não tem trabalho, Entendi. entendeu? Quando as crianças chegaram, e que chegaram acho que em junho de 2009, as primeiras crianças, se não me engano, a missionária não aguentou o tranco, era muito trabalho. Tá, agora deixa eu só colocar É, aqui que a conversa tá boa e a gente vai se é, perdendo. Então, no caso, estas crianças, eu já percebi que você disse isso, mas é só para reforçar, não é também qualquer criança não. que pode. Uhum. Tipo, eu conheci uma criança que está sofrendo maus tratos, aí eu ligo para o pastor e a instituição do pastor vai lá. Não, não é qualquer criança também. Não, é só as crianças via vara da infância. É a Ah, juíza que encaminha as crianças para nós, né? E aí nós recebemos entendi. essas crianças via vara da infância. Só através da vara da infância que nós recebemos crianças. Então Entendi. chegaram as primeiras três crianças, três adolescentes, no caso, já eram meninos de 14, 15 anos, né? E aí a missionária, com dificuldade, nós também com pouco recurso, mas na verdade no começo era muito interessante, era eu, minha esposa, as irmãs da igreja, aquela coisa mais romântica da paixão, né? Vamos cuidar dessas crianças, nós somos cristãos, nós amamos, né? E tal, psicóloga voluntária, assistente social voluntária, todo mundo era Mas eu vou voluntário. confidenciar um negócio aqui para Uhum. você também, que foi muito interessante. Isso foi aqui em 2015, mais ou menos, 2014, 2015. Um casal de irmãos bem intencionados também, e eles haviam tido problemas com o envolvimento de drogas, e Sim, o rapaz havia sido preso e tal, e ele se converteu, e, e ele foi um cara pesadão aí certo, no estado, né? Um cara mesmo de tráfico pesado e certo. tal, mas o cara conseguiu reverter a vida dele em Cristo, entregou a vida para Jesus e tal, e ele tinha ainda algumas pendências que a qualquer momento a polícia Poderia ter problema. poderia prendê-lo e tal, mas ele seguiu. E aí eu tinha o meu comércio na época e tal, e cristão também, sempre Sim. gostei de estar ali envolvido com alguma situação, e fomos numa aventura, né? Porque ali Uhum. foi uma aventura. Conseguiram uma casa num bairro e começaram a colocar pessoas, igual o Projeto Simão lá, Dependentes químicos, dependentes adictos, químicos e com os tal. adictos. Cara, você entrar ali dentro, cara, naquela casa, aquilo dava medo. É sério, por quê? Porque você tem que ter um mínimo de. Você tem que ter a Preparo, paixão, sim. mas tem que ter um mínimo de Tem preparo. que ter um E eu ia preparo. lá 3 vezes por semana. E aí eu comecei a me envolver com aquilo e tal, e você vê, tudo na vida tem que ter equilíbrio. Por que eu estou falando isso? Porque aquilo também começou a complicar a minha vida pessoal. Porque aquilo não tinha uma estrutura, como você está explicando Sim, aí, que é o seu sim, começo, aquela sim, coisa sim, toda e tal. Eu comecei a colocar dinheiro lá. sim. Passava supermercado e enchia o porta-mala de compras, essas coisas, Certo, carne, essas certo. coisas, tudo levava para aquilo. Aquilo dava para o quê? 2 dias?
Porque era... Ainda mais esses homens têm muita fome. Cara, ali tinha o quê? Acho que uns 15, 16 caras. Meu Deus. Você imagina. É. Então, é importante para quem está nos vendo, e essa ideia da gente entender como que isso funciona, até para as pessoas também ter um pouquinho mais de sensibilidade para ajudar e ajudar as instituições credenciadas. Que estão fazendo um trabalho sério. Exatamente. Por isso que eu fiz essa questão de fazer esse comentário, porque eu, bem intencionado, mas eu entrei também nessa situação. Sim. E isso acabou me complicando. Sim. E moral da história, para resumir a conversa, aquilo acabou não indo para frente, porque eles não tinham ali uma estrutura. Gasto de energia errada. Caro o negócio. E eles começaram a ter problema entre eles. Sim. Né? E eles estavam bem intencionados no começo, mas a carga é pesada demais. Cara. Sim, e eles tem que ter preparo. Não, eles decidiram viver lá dentro para cuidar daquelas pessoas. Como é que é possível isso? Não tem sentido. É um negócio pesado. Mas assim, concluindo aqui o nosso raciocínio desse começo, né? Sim. Daquilo que você falou, começo não é fácil para ninguém, mas quando a gente profissionaliza, porque tudo tem que profissionalizar. Sim. Eu estava falando num podcast aqui com outro amigo nosso em comum também, que essa coisa de profissionalizar, ele fica meio esquisito no mundo cristão. Sim. Porque como é que eu vou profissionalizar a fé? Não, existe a fé, mas você, como igreja, você é uma instituição. Sim, mas não deixe de ter fé. Não, tem que ter a fé, mas... É uma instituição. Você não pode também não, eu tenho fé e vou abrir aqui uma igreja e também não pode. Então, eu gosto de trazer luz e gerar essa discussão, porque as pessoas acham que, tipo assim, não, só tem que ter fé. Não, tem que ter fé, tem que ter organização. Uma boa administração, uma boa gestão. Exatamente. É isso aí. Para a gente conseguir avançar. Então, quando nós começamos assim, eu sempre gosto de contar isso por parte da história. Eu tinha um filho, que a instituição hoje ela já vai para 13 anos. Eu tenho um filho de 17 anos. E não diferente do que você contou, essas crianças lá são crianças que vêm, e chegamos a ter no começo ali 8, 9 crianças. E eu conto essa história e o meu filho, na época, ele era bem gordinho, obeso, gostava muito de comer. E a gente também não tinha muito recurso, era o que a gente tinha, o que a igreja... Éramos uma igreja na época de 40 membros, que começou com a nossa igreja, apesar do projeto não ser um projeto de uma igreja, hoje ele é um projeto da sociedade, Campo Grandense. Isso é importante falar também. Ele é um projeto da sociedade. Então ele não é um projeto da igreja Fome e Sede. Não. Hoje nós temos a ajuda de várias igrejas, da Igreja Católica, temos a ajuda de várias instituições, de toda sorte que você imaginar, da sociedade em geral, de empresários, né? Então hoje o Segunda Casa, ele é um projeto da sociedade, porque a gente entende que nós prestamos um serviço à sociedade. São quase 500 crianças. Aqui me cabe uma pergunta, pastor. Esse projeto Segunda Casa, tudo bem, eu entendi que as crianças não são qualquer crianças que podem ser recebidas lá. Ok. E como funciona, então, o processo de crescimento desse projeto? Por quê? Você pode ter lá espaço para 50 crianças, mas o Estado não envia as 50 crianças. E como que faria, então, qual que é o caminho para fazer isso crescer mais? Porque a gente sabe que tem muitas crianças ainda que precisam disso, né? Na verdade, hoje, se você for pensar em termos de acolhimento, né, são instituições de acolhimento, nós somos os antigos orfanatos, os antigos abrigos. Eu inclusive ia perguntar isso, se isso é um orfanato, como que é isso aí? Isso, Isso é um orfanato? Se chamava orfanato, né? Entendi. Eu falo que são órfãos de pai e mãe vivo. Lá temos crianças que não têm pai e mãe, então é um órfão legítimo, vamos dizer. Sim. Mas a maioria não. Eles têm o pai e a mãe, mas por uma negligência, maltrato ou por um abuso, essas crianças foram tiradas da sua família e estão conosco por um tempo. Essa é a ideia. O Segunda Casa ele existe para cuidar dessas crianças por um tempo, até que eles voltem ou para sua família de origem ou que eles vão para uma família adotiva. Eu gosto muito do texto bíblico que diz, Abraão diz assim, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Né? Entendi. Quer dizer, Deus quer dizer que todas as famílias vão ser abençoadas. Então o lugar da bênção é a família, Entendi. não é a instituição de acolhimento.
Eu não acredito que uma Então, instituição de acolhimento. você colocou o nome instituição de acolhimento. Então, você acabou substituindo o orfanato para instituição Hoje o de nome correto acolhimento. é a instituição de acolhimento. Ela é acolhida. Por Por quê? um Mas momento. tem diferença, não? De orfanato para instituição de... Não tem diferença. É só Questão mesmo técnica. técnica. É uma questão de nome técnico mesmo, e até para não gerar ideia, porque nem todos que estão lá são órfãos, né? Tá, mas assim, outra coisa que é importante, eu acho que falar, você já disse que a ideia é também a inclusão, ou seja, a Inclusão. pessoa volta para a família de origem ou ela acaba por ser adotada por uma nova família. Sim. Mas e se não acontece isso, nenhuma coisa e nem outra? E essa criança, ela fica onde? Se ela não tem como ir para uma adoção nem para a família, ela fica no projeto até os 18 anos de Até idade. os 18 anos. É. Mas e esse projeto tem alguma questão profissionalizante também? Sim. Hoje a própria justiça, os empresários de Campo Grande, juntamente com o projeto, criança pesquisa de 16 anos no projeto, já começa um processo de primeiro emprego, né? Através do Instituto Mirim, através das instituições do Estado, vai profissionalizando. Acaba que nós, como instituição, acaba dando aquela primeira mão, arruma uma casa, aluga, ajeita, até hoje, inclusive, nós temos um menino no projeto, 18 anos, que está lá, né? Ele está conosco lá até ele, aquele primeiro empurrão, né? Fica família, não tem como. O cara fica 5, 6 anos, você passa a mão. E, inclusive, eu acho que até para quem nos assiste aqui, acompanha nosso trabalho, acho que na próxima semana vou gravar com um rapaz que foi criado num sistema parecido com esse. Legal. E ele acabou ficando lá e está dando continuidade ao projeto. E hoje acho que ele virou coordenador do projeto. Inclusive, até quer montar um podcast, veio procurar a gente também, Legal, né, para legal. dar uma assessoria, alguma coisa. A gente está aí conversando para levar justamente, fazer esse bate-papo que a gente está fazendo aqui, porque as pessoas às vezes não sabem como que isso funciona. Porque às vezes não tem um espaço na televisão, Sim. A rádio até que tem, né, mas também não são todas, Sim, enfim. sim. Ele está com essa ideia de fazer isso, ou seja, a pessoa nasceu lá e entendeu que a missão dele, aquilo fez tão bem para ele, porque hoje ele é uma pessoa benquista, pessoa que estudou, que teve legal, oportunidade, legal. e era um cara que talvez poderia estar num outro caminho por causa de uma ação como essa que você teve lá no passado, Sim. e está dando frutos, e as coroas estão aumentando lá, né, pastor, no céu, né? Sim, com Isso é certeza. importante. Esse é um trabalho muito gratificante.